Em uma bela manhã, Larry já começa o dia não muito bom, pois teve seu carro multado. Ele vai visitar seu filho na casa de sua ex-esposa chamada Erica, que está agora em mútuo relacionamento com Don. Larry viu para buscar seu filho que irá jogar hóquei no gelo. Contudo, ele confessa para Erica que está desempregado de novo e foi despejado do apartamento antigo. Erica, sabendo do carinho que ele tem por seu filho, o alerta sobre essa instabilidade e não ser uma boa convivência para eles. Logo, seu filho, Nick, desce do quarto para eles irem para o jogo. Depois disso, eles vão passear um pouco e o garoto confessa ao pai que não quer mais jogar, e sim no futuro ser um investidor como Don. Ele também questiona Larry sobre a situação dele e como isso vai prejudicar o relacionamento de pai e filho. Mas Larry diz que está dando o seu melhor e o momento dele vai chegar. No dia seguinte, Larry vai em busca de emprego. Contudo, a entrevistadora diz que não é muito boa a situação dele. Mas como Larry estava precisando muito de uma vaga de emprego, insiste para que ele o ajudasse. Sendo que, por fim, infelizmente, ela concede uma oportunidade a ele. Larry, empolgado, a segue para conhecer o ambiente do seu novo emprego. Porém, ao chegar no local, descobre ser o Museu de História Natural. Ele entra e vai direto falar com Rebecca, a guia do museu. Ela então leva para falar com os outros vigias que ainda estão no salão. No caminho, Larry fica admirado com a bela escultura realista de Ted Roosevelt, o 26º presidente americano. Em seguida, o diretor do museu, o Dr. McPhee, chega estressado pois Rebecca não observa as crianças que pegavam nos ossos do dinossauro. Enquanto isso, Larry vai até Cécio, responsável atual pela segurança do museu. Cécio fala para ele qual é a vaga, que é vigia noturno, pois ele e os outros colegas dele, Gus, o mais baixinho, e Reginald, já estão bem velhos e está na hora de se aposentarem. Larry sai para refletir um pouco sobre seu novo emprego, enquanto os veteranos o olham com um olhar estranho e se questionando se ele serviria para tal função. Cécio mostra o museu para Larry olhando as esculturas minúsculas de humanos ao lado. Larry se perde de Cécio. As luzes se apagam no corredor e de repente Cécio, com um bom humor, assusta o novo vigia. Continuando o passeio, Cécio mostra mais algumas partes do museu para ele, inclusive a parte dos mamíferos onde Larry gosta bastante. Ele olha para o macaco de cera e Cécio diz que ele se chama Dexter, e ironicamente diz que ele é engraçadinho. Depois, por último, Cécio apresenta o Salão do Faraó Ahamenhan, onde ali está a sua própria tumba e também o bem precioso dele, a placa de ouro de Ahamenhar. Depois de tudo pronto, Larry recebe as chaves do museu, uma lanterna onde o baixinho Gus o manda prender nas calças e, por último, Cécio entrega o manual de instruções, dizendo para não deixar nada entrar ou sair do museu no seu expediente de trabalho. Em seguida, vão embora. Já sozinho, Larry, que é um pouco moleque, vai brincar com o comunicador do museu, mudando sua voz e até brincando de cantar rap, cantando e falando muita baboseira. O tempo passa e Larry acaba dormindo, e depois de uma queda suave desperta e ainda em seguida dar uma volta. Ele passa pelo salão principal, onde percebe que os ossos do dinossauro não estão mais lá. Ele vai verificar, pois acha aquilo muito estranho. Quando então ouve um barulho e vai dar uma olhada. Logo em seguida acaba se surpreendendo ao ver o enorme e esquelético T-Rex bebendo água. Assustado, ele então corre e o bicho tenta pegá-lo. Não conseguindo sair do museu, Larry se esconde e liga para Cécio, que está em uma festa bem animada. Larry fala sobre o dinossauro estar vivo. Contudo, Cécio manda ler as instruções. Larry descobre que deve jogar o osso para o animal, e fazendo isso, a fera vai atrás do osso. Larry então corre para fugir da fera, mas ela o alcança rapidamente e quer se divertir novamente. Ele se aproxima de Larry e age calmamente como se fosse um cachorrinho feliz. A noite de Larry mal começou e agora, depois dessa loucura toda com o esqueleto do T-Rex, um mamute surge entre outros animais e, indo dar uma olhada, Larry encontra muitas estátuas de seres vivas de várias épocas diferentes, e algumas delas o querem matar. Por pouco, Larry escapa indo para o elevador, e fica se perguntando o que estava acontecendo ali. Ele vai a outra sala onde encontra uma bela moça índia chamada Sacagawea. Contudo, dentro da vidraça, ela não escuta o que ele fala. Logo, Larry se vê dentro de um museu agitado onde as histórias que ali são exibidas agora se mostram estar vivas. Ele também observa nas instruções o alerta sobre os leões, pois eles estão vivos e são perigosos. Larry então corre até lá e tranca os leões dentro da sala, por pouco não sendo devorado. Ele continua a ler e descobre que o macaco levou as chaves dele, o engraçadinho Dexter. Larry tenta persuadi-lo a devolvê-lo, mas o macaco trama contra ele, se aproximando, morde seu nariz, assim o deixando furioso. O macaco sapeca ainda pega as instruções e as rasga na frente dele, sendo motivo de piada para os outros macacos junto com ele. Larry, ainda sem entender tudo aquilo, continua dando uma olhada dos novos habitantes vivos do museu, onde havia vários pequenos homens no que vemos ser uma escavação. Uma tribo de antigos maias, mesmo sendo muito pequenos, amarra os pés de Larry e o fazem cair dentro da exposição oeste selvagem. O homenzinho cowboy lidera os outros para que amarrassem Larry. Logo em seguida, um senhor se aproxima e diz que por muitos anos os vigias todas as noites os mantinham presos ali, mas diz que agora isso acaba ali. Quando então Larry tem a surpresa de um trem vindo em direção à sua cabeça.
Contudo, sendo apenas um brinquedo, acerta sem o machucar. Larry, já irritado com eles, quebra as cordas e se livra. Porém, antes de poder sair, tem uma outra surpresa, onde agora um exército de soldados romanos o cercou. O general logo ordenou ataque com flechas em chamas e bolas de fogo das catapultas. Porém, sendo ridiculamente pequenos, Larry não sofre nenhum dano. Quando então o cavaleiro do museu, Theodore Roosevelt, o ajuda a sair daquele local. Eles depois vão dar uma volta juntos e Larry o questiona sobre o que está acontecendo. Theodore então leva para ver o motivo pela qual todos estão vivos ali dentro. Larry é levado para a tumba do faraó, onde o mesmo também está vivo, contudo depois de 54 anos ali preso. Theodore não solta. Ele fala que o motivo daquilo tudo é a placa de ouro do faraó Amenhotep, dizendo que assim que a placa chegou ao museu em 1952, tudo ali ganhou vida. Larry fica confuso e pergunta o que deve fazer, já que ele é o vigia noturno. Então Theodore fala que o dever de Larry é não deixar ninguém sair do museu, pois qualquer um que pegar o raio da luz do sol assim que amanhecer vira pó. Já mais tarde, depois de Larry ver como estavam as coisas no museu, ele nota que Theodore estava admirando a beleza de Sacagawea. Momentos depois, Theodore se despede de Larry, que está desanimado para retornar no dia seguinte. Contudo, Theodore tenta animá-lo e depois retorna para sua exposição, logo virando estátua de cera novamente. Acontece o mesmo com o dinossauro e as demais histórias daquele museu. Certa hora daquela manhã, os vigias anteriores chegam para ver como foi a noite de Larry. O mesmo os assusta e se mostra desmotivado para o trabalho devido à noite confusa e perigosa que teve. Os 3 vigias falam que sabiam de tudo, mas não quiseram falar, pois Larry não acreditaria. Então ele entrega seu uniforme e volta para casa. Contudo, na saída do museu, ele encontra com seu filho junto com Don. E Nick demonstra estar empolgado com o novo emprego de seu pai. Depois que ele vai para a escola, Larry reflete um pouco e agora tem uma motivação para continuar no emprego. Ele volta para dizer que vai continuar, porém o diretor do museu chega e o chama para perguntar sobre algo. Logo indo até a exposição dos pequenos humanos, Larry vê que o cowboy prendeu o soldado romano. Ele tenta se justificar para o diretor, dizendo que o romano mereceu o que teve. Mas McPhee o repreende e não quer que isso se repita novamente. Larry, agora sem o manual de instruções, vê Rebecca contando sobre as histórias do museu para algumas crianças, então ele a segue para ouvi-las. Ela vai até ele e Larry diz que só quer aprender mais sobre o museu. Em seguida convida para tomar um café. Eles caminham um pouco e Larry ouve ela contar mais sobre algumas histórias. Mais tarde ele vai estudar sobre mais algumas histórias e, dada a hora do trabalho, ele vai para o museu. Os 3 vigias se despedem de Larry, pois para ele o trabalho acabou. Contudo, Reginald fica um pouco ali com a desculpa de que vai se despedir do local. Porém, ele faz a cópia de uma das chaves do museu. A noite chega e assim Larry se prepara para lidar com os vivos daquele museu. Primeiro consegue distrair o dinossauro com um carro puxando o osso dele. Em seguida dá um isqueiro para os homens das cavernas querendo satisfazê-los, mas isso vai se mostrar não ser uma boa ideia. Também prende as tribos maias que o atacam com lanças de palito. Ele vai até o salão de exposição do Oeste Antigo que fica ao lado do Coliseu Romano. Contudo, Larry percebe que os romanos e o cowboy querem disputar território e estão escavando um túnel para lutarem. Larry, querendo acabar com aquilo tudo, pega os pequenos e pede para que eles parassem com aquela intriga, dizendo que assim que parassem eles poderiam andar por todo o museu, mas só se fossem gentis um com o outro. Larry então vai trancar a jaula dos mamíferos, mas o macaco sobe nele e Larry o questiona se ele havia pego as chaves dele. Porém, o macaco foi enganado com chaves de brinquedo. Larry encontra Theodore e percebe que ele admirava novamente a bela Sacagawea. Então Larry o aconselha a falar logo com ela. Ele ouve seu conselho e envergonhado vai, mas logo sai da presença dela. Já mais tarde naquela noite, vemos o homem na sala de segurança. Ele deixa alguns artefatos na gaveta e depois sai do museu. Larry continua a se enturmar com os personagens vivos, onde alguns deles queriam matar. Mas felizmente Larry pesquisou e sabe como lidar com eles agora. Ele faz alguns truques mágicos baratos e os impressiona. No entanto, uma das mágicas não dá certo e ele é descoberto. Então logo eles o pegam e tentam desmembrá-lo. Porém, para a sorte de Larry, uma manada de animais vem descendo as escadas, e assustados também correm. Larry vai até a jaula dos mamíferos e descobre que eles foram soltos por Dexter, o macaco sapeca que havia pego as chaves dele. Dexter sai correndo e destranca a janela, assim deixando aberta. Enquanto isso, Larry viu o cowboy do oeste lutando contra os romanos. Ele então vai questionar os pequenos líderes que não querem parar de lutar. Vendo Dexter correndo, ele o segue. Porém, acaba vendo os homens das cavernas em chamas, então pega o extintor e usa neles, apagando o fogo, mas os deixando com aparência nova. Contudo, a inteligência passa longe da cabeça deles, e eles começam a brincar com a espuma jogando em Larry, que, vendo Dexter, corre novamente atrás dele. Enquanto um dos homens das cavernas, vendo a janela aberta, vai até ela e vê na calçada alguns mendigos se esquentando no fogo. Isso o atrai muito e ele logo se joga pela janela. Larry tenta pegar as chaves do macaco, mas leva uns tapas na cara e retribui a agressão. Ao mesmo tempo, Theodore chega e o vê fazendo aquilo. Ele repreende Larry e pede com educação as chaves ao macaco, que gentilmente o entrega.
Larry, frustrado com dificuldade de cuidar de tudo aquilo, não aceita mais ficar ali e deixa as chaves com Theodore. Antes de ir embora, Larry é alertado que a janela estava aberta. Quando ele vai fechá-la, observa o fugitivo. Contudo, o nascer do sol se aproxima e então Larry tenta ir buscá-lo rapidamente, mas infelizmente os raios solares atingem ele antes que ele possa pegá-lo, assim o transformando em pó. Desapontado consigo mesmo, Larry pega as chaves de volta de Theodore e decide dar o seu melhor pelo museu. Mais tarde, Nick com alguns amigos vão ao museu para verem o que tem lá, graças ao pai dele que os deixou entrar de graça. Porém, o diretor questiona Larry sobre a bagunça do lugar e o demite, isso deixando seu filho chateado. Larry conversa com o diretor e pede só mais uma chance para provar que pode dar conta do lugar. Mais tarde, Larry vai visitar seu filho, que estava chateado com ele. Porém, Larry explica o que aconteceu e que ele ainda está trabalhando, e convida Nick para ir com ele no trabalho hoje para se animar um pouco. Nick então vai com Larry para o museu até que todo mundo sai. Mas Rebecca ainda está ali olhando pensativo para a Indy Sacagawea, querendo concluir sua tese sobre ela, mas está com dificuldades de terminar, pois nunca vai saber ao certo quem realmente era Sacagawea. Ela vai embora e Larry pensa em algo, então ele a segue e diz para ela se animar. E logo conta sobre todo o museu ganhar vida à noite. Isso significa que ele pode ajudar ela com a Indy Sacagawea. Contudo, Rebecca obviamente não acredita em nada do que ele fala e vai embora chateada com ele, pois acha que ele está debochando dela. Momentos depois, Larry traz seu filho para ver as coisas ficando vivas dentro do museu. Mas por alguma razão, dessa vez elas não despertam ao pôr do sol. Larry vai verificar o que estava acontecendo e descobre que a placa de Armenha sumiu do salão do faraó. Chateado, Nick diz que vai embora. Larry, olhando da janela, vê movimento no galpão do museu e indo até lá vê várias peças de ouro em um carrinho. Neles também está a placa de Armenhan. Larry descobre que os ex-vigias estão ali para roubar a placa de ouro que vale uma fortuna. Contudo, querendo mostrar a verdade para seu filho. Larry manda Nick girar o pedaço da placa e assim ele viria a realidade do museu. Nick faz isso, então a placa brilha e logo se ouve barulhos de animais. Os velhos vigias se preparam para lutar. Nick corre e os velhos agarram Larry e se mostram de estar cheios de energia como jovens. Eles explicam que no decorrer de muitos anos trabalhando ali dentro à noite, eles também foram renovando suas energias, ficando bem revigorados e tendo muita vida. O velho Cécio diz que planejaram tudo e ainda plantaram provas na casa de Larry para provar que ele havia roubado as coisas do museu. Eles o deixam cair no chão e vão atrás de Nick, que não consegue escapar. Em seguida, eles derrubam Larry e o prendem na jaula dos mamíferos, dizendo que vão levar tudo que conseguirem. Enquanto isso, alguns dos animais saem pela porta dos fundos. Theodore vai até Larry e impressiona Nick por ele estar vivo. Larry pede ajuda dele, mas Theodore o anima dizendo que Larry é capaz de fazer qualquer coisa. Contudo, ele é apenas uma moldura de alguém feito de cera e em seguida vai embora. Larry, cercado pelas estátuas egípcias, decide fazer algo. Ele corre em direção à tumba do faraó e a abre, assim libertando o faraó que, vendo o perigo atacar o seu libertador, ordena as estátuas para pararem o ataque contra Larry. Contudo, o assustador e mumificado faraó começa a se erguer. Felizmente, só para tirar suas fitas que cobriam seu rosto, ele se apresenta aos dois e pede a placa dele, mas Larry fala que a roubaram. Então eles, com a ajuda das estátuas, arrebentam o portão e saem dali. Chegando ao salão principal, eles veem o caos que as coisas estão. Larry, vendo que seus perseguidores estão indo em sua direção, ele decide combatê-los frente a frente. Sendo algo bem engraçado, pois Larry tenta se comunicar aos berros com o líder dos homens. Então, depois de Larry se entender com eles, chama a atenção de todos os vivos ali, mas ninguém o escuta. Então, o estátua de pedra da Ilha de Páscoa grita e faz todos prestarem atenção em Larry. Ele explica que roubaram o que dá vida a todos eles. Então pede para que eles o ajudassem a pegar de volta o que os pertencia, que deixassem as intrigas de lado, pois o que importa é que eles continuem vivos e tendo a vida que têm ali. Larry tem o dever de cuidar deles, porém precisa da ajuda de todos. Animados, eles então concordam em ajudá-lo. Os pequenos seguem para a van e logo começam a esvaziar os pneus, onde para eles o ar comprimido é uma forte tempestade. Enquanto o anão Gans, que roubava joias, é cercado por soldados de cera, e Reginald é cercado pelo que parece ser Colombo juntamente com os homens das cavernas. Depois que os dois são presos, Larry e Faraó vão em busca da placa de ouro que está com Cécio, que entra na van e começa a ir embora. Larry, pensando em alguém para ajudá-los, quebra o vidro que prendia a Índia e ela o ajuda dizendo que o ladrão Cécio foi para o leste, contudo bateu o carro. Larry se impressiona com tal notícia, mas ela apenas falou que estava diante deles. Cécio não foi muito longe, pois bateu o carro em um poste. Quando de repente eles são surpreendidos por Cécio em uma carruagem e por pouco não destrói a Índia, no qual felizmente Theodore a salva, tirando do caminho. Ero agradece, mas ele fica partido ao meio, mas para sua sorte ele é de cera e dá para ser reconstruído. Larry, vendo seus pequenos amigos dentro do carro de brinquedo, tem um plano. Logo eles começam a perseguir Cécio com o cavalo de Theodore e o Tiranossauro Rex. Porém, infelizmente, os pequenos capotam um carrinho que logo explode e ficam para trás enquanto Larry alcança Cécio.
Ele não quer devolver a placa, então conhece o treinamento daqueles cavalos dela e falou uma palavra e assim os cavalos param de repente jogando Cécio longe. Larry consegue trazer de volta a placa para seu dono. Contudo, o sol já vai nascer. Então pede ao faraó que ordene que todos voltassem para seus devidos lugares dentro do museu, ao que logo todos começam a retornar. Larry então liga para Rebecca para que ela possa comprovar com os próprios olhos o que ele falou. Rebecca, chegando de táxi próximo ao museu, observa vários animais e pessoas de cera voltando para seu lugar, isso a deixando muito impressionada. Depois que todos entraram, Rebecca, surpresa, vai falar com Larry. A Indy na qual Rebecca queria fazer um trabalho sobre ela está bem ali em sua frente e logo Larry a apresenta para Rebecca, que empolgada vai conversar com ela. Larry e Theodora verificam se estão todos ali. No entanto, os pequenos sofreram um acidente e provavelmente estão mortos. Mas felizmente os dois, o cowboy e o romano, retornam sãos e salvos. O dia está chegando e Larry se despede de Theodora, pois talvez não volte no dia seguinte devido à grande bagunça na qual o diretor não vai gostar. Já mais tarde, após amanhecer o dia, o diretor chama Larry para explicar as notícias, que mostram pegadas de dinossauro na neve até homens das cavernas festejando no telhado do museu. Felizmente, o noticiário só acha que isso seja uma forma de divulgar o museu. Larry diz que não tem explicação, então o diretor pede as coisas dele para o demitir. Contudo, indo deixá-las fora do museu e surpreende com forma repentina onde várias pessoas visitam o local. Revendo aquilo, imediatamente o diretor devolve as coisas de Larry, pois devido a tudo aquilo, o museu continuará a funcionar bem. Um tempo depois, Nick, mais próximo de seu pai, o leva para honrá-lo na escola no dia da profissão. O filme então termina nos levando de volta ao museu, onde Larry conseguiu unir a todos e no salão principal eles dançam e se divertem bastante em mais uma noite no museu.